Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe nesse dia. Quero achar um versículo que se encontra em João, capítulo 14, versículo de número 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus ele foi ontem, Jesus ele foi hoje e Jesus será eternamente. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero testificar um testemunho sobre a minha conversão aos caminhos do Senhor. Antes de eu entrar para os caminhos do Senhor, eu vivia no mundo. Tinha uma rotina normal como qualquer outra. Fazia tudo o que dava vontade. Usufruía de bebidas, cigarro, participava em festas, usava brinco, usava piercing, tinha correntes e fiz algumas tatuagens no meu corpo, pois para mim era uma coisa natural como qualquer outra. Não via uma maldade ou algum pecado em si em tudo o que eu estava fazendo e o que eu pretendia fazer mais adiante. Nesse período também eu vivia em festas, participava basicamente em todos os finais de semana. Sempre tinha meus amigos me convidando, para isso nunca faltava. Um final de semana ali, um final de semana aqui, e sempre ficando até de madrugada, às vezes com eles não sabendo às vezes para onde ir, porque de tanto que a gente bebia, a gente às vezes ficava meio fora de si, que normalmente acontece. E nesse período posso dizer que talvez eu estava preenchendo um vazio que eu tinha dentro de mim. Eu não sabia com que preencher mais. Eu tinha aquela falsa ilusão que eu bebendo, saindo de noite com meus amigos, se divertindo, estando no mundo, fazendo o que é errado, parecia que aquilo me dava uma felicidade, mas uma felicidade que durava até um dia, no dia seguinte já sumia praticamente tudo e dava aquele gosto de ter que fazer isso diariamente e mais e mais e mais vezes. E nesse período onde eu trabalho, eu acabei conhecendo uma garota. Lá no setor a gente acabou se cruzando. E nesse dia eu fui ajudar ela num serviço lá e a gente começou a conversar, falamos de vários assuntos. Nesse assunto ela me tocou, falou de Jesus para mim. Aí eu comentei nesse dia com ela que fazia um longo período que eu não pisava numa igreja ou fosse qualquer outra igreja. Fazia um bom tempo. Aí ela me convidou para ir participar num culto da congregação dela. Eu acabei aceitando, mas chegou no dia no culto, peguei e não fui. Saí com meus amigos para uma festa. Aí no dia seguinte conversamos mais uma vez. Ela me fez mais uma vez o mesmo convite para um culto de novo. Aí eu falei que ia dessa vez. Acabei desmarcando tudo que eu tinha para esse final de semana, especificamente para ir ao culto. E me arrumando para o culto, chegando perto do horário, comecei a sentir um mal-estar. Comecei a sentir mal-estar, eu comecei a ficar mal, mas como eu tinha prometido a ela que estaria no culto, eu peguei e fui mal mesmo assim. Chegando até uma altura, parece que começou a piorar, me dando muita dor de cabeça. Mas não de bola, continuei indo igual. Chegando na igreja, no momento que eu entrei na igreja, as dores começaram a sair. Sentei no culto, eu fui observando, analisando o ambiente, comecei a ver que era uma coisa nova, que eu nunca tinha visto ou sentido isso na minha vida antes, e gostei daquela sensação, uma sensação que eu não sabia explicar naquele momento, uma coisa que aquele vazio que eu estava tentando preencher no mundo que eu não conseguia, parece que ali preencheu completamente e continuava, mas eu não sabia explicar o que que era. E gostei do culto que eu participei e fui. Aí no dia seguinte, na outra semana, ela me perguntou o que que eu tinha achado do culto. Eu falei que tinha gostado, que queria participar mais vezes, e ela me fez os convites a partir dali mais diariamente. Ela também foi me instruindo, também começou a me explicar umas coisas que eu não sabia, me explicando um pouco mais de Jesus que eu achava que conhecia e não conhecia. Nesse período também eu comecei, conforme eu fiquei frequentando a igreja, eu comecei a me questionar algumas coisas.
Pois nesse período eu usava brinco, tinha piercing e usava correntes no pescoço e tinha corrente no pescoço, no caso, correntes. E tinha algumas tatuagens no meu corpo em si. E eu comecei a ter aquele pensamento, mas eu sou o errado, né? Às vezes mas eu sei que era o inimigo colocando isso na minha cabeça para mim desistir de frequentar os cultos, para mim voltar onde era o meu lugar, que era estar lá nele, sendo escravo dele. Aí, conforme eu fui frequentando diariamente os cultos, fui conhecendo a verdade, fui, fui vendo os pregadores falar sobre libertação, sobre que Jesus salva. Eu fui começando a entender algumas coisas. Eu fui conversando com alguns obreiros, eles foram me instruindo. E Deus, querendo ou não, foi me dando graça para o meu entendimento, em saber que aquilo que eu estava fazendo era errado. Para mim, antes era normal, mas depois eu comecei a perceber que aquilo tudo que eu estava fazendo era errado. Aí eu decidi fazer uma mudança que não foi fácil. Digo isso que não foi fácil, mas eu resolvi fazer. Fui cortando as amizades, parando de frequentar festas que eu estava praticamente todos os finais de semana, parando de beber, fumar, sair com meus amigos. Fui fazendo aos poucos. Fui começando a frequentar mais diariamente a igreja e fui me começando a me sentir cada vez melhor. Ao longo desse período depois foi mudando as minhas vestimentas, que eu tinha um outro estilo de me vestir. Acabei abrindo mão do piercing que eu usava, tirando as correntes e fui mudando aos poucos a minha aparência. Fui me libertando de algumas coisas. Mas nesse período também que eu estava na igreja, a parte que eu posso dizer que eu mais relutei e não quis tirar foi os brincos que eu usava nas orelhas. Foi uma parte que eu não queria. Posso dizer que seja uma questão, talvez, que eu me achava uma questão de vaidade, que eu sempre me achava melhor com os brincos. Às vezes eu tirava, mas não me via, mas eu me via sempre com os brincos. E nesse período, eu comecei indo, durante as semanas ou finais de semanas, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça, muitas dores de cabeça, mas eu pensava que eram coisas do dia a dia, um estresse, uma falta de alimentação, mas na realidade não era. Eu entendo que era o Espírito Santo querendo habitar em mim, mas tinha uma coisa que prendia ele a fazer isso, e eram meus brincos, mas eu não entendia isso. Aí as dores de cabeça cada vez mais foram aumentando. Aí depois, fui um culto, no final de semana, eu fui pedir uma oração para um obreiro lá da casa. Ele orou por mim. Orou e a dor de cabeça passou. Aí ele me falou dos brincos, né? Ele percebeu que minha mudança, ele viu minha mudança desde o início. Ele percebeu que eu ainda estava com os brincos na orelha. Aí ele me pediu para mim tirar os brincos. E eu tirei, e a dor de cabeça parece que sumiu. Aí, mas sempre tem aquela dúvida, mas não pode que seja isso, que seja os brincos que tenha me dado tanto aquelas dores de cabeça. Aí passou o seu dia, eu fui para minha casa, não usei os brincos, pelo menos por um dia, não me doeu nada, não tomei remédio para dor de cabeça, nada. E no dia seguinte, aquela dúvida veio na minha cabeça. Aí eu decidi colocar os brincos de novo. Fui trabalhar normalmente com os brincos, aí fui namorando com os brincos. Chegou-se perto da noite e comecei a sentir de novo um pouco de dor de cabeça, mas não tanto. Mas não tomei remédio, achando que tinha melhorado. E fui dormir. No dia seguinte acordei e parece com a pior dor de cabeça do mundo. Parecia que era uma dor de cabeça juntando tudo. Aí eu tive que sentir essa dor para entender que realmente eram os brincos. Aí no mesmo dia, pela mesma hora que eu levantei de manhã cedo, peguei os brincos e joguei fora e falei para mim que nunca mais ia usar isso nas minhas orelhas de novo. E foi ali que Jesus me libertou, mais uma vez, que eu antes tinha duvidado, mas que eu posso dizer que acabei testando Deus. E é uma coisa que não se deve fazer, Gustavo. A gente às vezes brinca com algumas coisas, mas Deus é real e com ele não se brinca. Aí depois disso, comecei, praticamente a minha mudança foi radical, posso dizer assim. Mudei completamente meu estilo de vida, meus costumes, minha rotina, era só igreja e eu me sentia bem ali. Todo aquele vazio já estava preenchido. O Espírito Santo já habitando em mim, eu sentindo mais sede, vontade de conhecer a palavra, saber realmente da verdade, mais ainda para ela poder me libertar a cada dia mais. Aí depois eu tive a decisão de me batizar nas águas. E depois de um período eu fui
E hoje eu posso dizer que já faz um ano que eu sou batizado, me batizei nas águas, faz um ano já, e agradeço pela misericórdia do Senhor, dele ter entrado na minha vida e ter me salvado das garras do diabo onde eu estava, que eu nunca imaginei que eu vivia. Para mim era uma coisa normal que eu fazia antigamente, mas hoje eu vejo que realmente era tudo uma ilusão que o diabo faz para se sentir à vontade. Mas como Deus tem zelo por os seus filhos, e de uma forma ou de outra ele usa um servo seu, um método que ele tem, ele traz para para as suas mãos. Não é fácil, mas a gente não é fácil se libertar das coisas que tu fazia diariamente com que eu posso dizer assim que tinha gosto. E traduzindo, para tu seguir, pegar a sua cruz e carregar e seguir a Jesus não é fácil, irmãos. Mas Deus vai dando graça, vai nos instruindo, os obreiros vão dando instrução. E hoje eu posso dizer que valeu a pena, valeu muito a pena eu ter tirado os brincos, largado toda aquela vida de pecado que eu tinha, suja no diabo, e ter aceitado Jesus, me valeu muito a pena. E uma coisa que eu quero dizer a vocês que estão assistindo, eu gosto mais de repito, mas é difícil, mas vale a pena. Denuncie, denuncie muitas coisas. Talvez aquela mínima coisa que você acha que não é bobeira para você, mas é aquela mínima coisa que talvez esteja faltando para você ter uma vida melhor, o Espírito Santo habitar em você, você ter uma comunhão com Deus e Jesus poder transformar você 100%. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa transformada pela graça e misericórdia do Senhor. E eu posso dizer que você não imagina o que Deus tem preparado para a sua vida depois que você entra nos caminhos dele. E agradeço primeiramente também a minha colega de serviço, porque eu sei que foi através dela que eu pude conhecer a Jesus pela insistência dela. E claro que veio as adversidades, as batalhas. Foram muitos julgamentos, muitas acusações, me fizeram tentar desistir no meio do caminho, porque eu sei que o diabo não quer onde você esteja num lar, numa igreja. Mas seja persistente, não desista, porque Deus tem uma obra linda na sua vida, na minha e de todo mundo. E eu encerro dizendo isso para seguir firme nos caminhos do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Testemunho do irmão Jonathan. E que Deus te abençoe nesse dia. Que seja edificação, que seja de levo espiritual para você que está passando alguma dificuldade, ou você que acha que é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.